Olá a todos, meu nome é Leandro, sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. Bom, o título da aula que eu vou apresentar é Agrupando os Seres Vivos. Bom, nessa figura, nesse slide, eu apresento algumas figuras de alguns objetos, dentre eles alguns animais, uma planta, alguns utensílios de casa. Bom, nós temos um lápis, uma caneta, um caderno, uma onça pintada, um tamanduá-bandeira, livros, uma porta, talheres e uma árvore muito comum na nossa região, o ipê amarelo cascudo. Bom, como que nós podemos classificar essas figuras segundo alguns critérios de semelhança? Como podemos classificar essas imagens? Bom, qualquer tipo de classificação que nós podemos criar, nós temos que, em primeiro momento, escolher um critério. Qual o critério que vocês escolheriam para classificar aquelas imagens? Bom, aí vai de acordo com a capacidade de imaginação de cada um. São infinitas possibilidades. Eu vou apresentar algumas possibilidades aqui. Bom, objetos utilizados ou não utilizados por alunos dentro de uma escola. Quais que são utilizados por alunos em escolas aqui? Bom, lápis, a caneta, o caderno, livros. Fogão tem escola, mas não é utilizado por alunos. Tem um profissional específico que cuida disso. A porta é utilizada por alunos para entrar numa sala de aula, banheiro, em outros momentos também. Talheres, na escola tem a refeição, então o aluno também pode utilizar. E clipes. Um outro critério que podemos utilizar é encontrados e não encontrados dentro do espaço escolar. Quais que são encontrados no espaço escolar? Lápis, caneta, o caderno, livros, porta, fogão, os talheres, clipes. Como essa árvore é muito comum na nossa região e é uma árvore de arborização urbana, é bem provável, é fácil encontrarmos dentro de espaços escolares. Então, esses são os possíveis. Mais um critério que nós podemos escolher é seres animados e inanimados. O que vem a ser um ser animado? Um ser animado é um ser que, por si só, pelo seu arbítrio, pela sua escolha, ele consegue se locomover, se deslocar. Inanimado, pelo contrário, é um ser fixo. Quais são os seres animados nessa figura? Apenas a onça pintada e o tamanduá-bandeira. A árvore, apesar de ser um ser vivo, é um ser fixo, inanimado. Agora, se formos escolher o critério seres vivos, aí sim colocaríamos o ipê amarelo junto dos demais. Como eu disse, tem mais critérios. Nós podemos, por exemplo, quais que têm metais e não têm metais em sua constituição. Bom, fácil. A ponta da caneta tem metal na constituição, o fogão tem, os talheres, a maçaneta da porta e a fechadura, clipes. Se fizer uma análise mais minuciosa, uma análise química, a gente vai observar também que todos esses objetos têm um resíduo de metal na composição química. Por exemplo, no sangue de animais mamíferos. Nosso sangue também, por exemplo, nosso sangue é vermelho, porque nele tem uma molécula chamada hemoglobina, e nessa molécula existe um íon de ferro, que é um metal, além de outros vários minerais no nosso corpo também. Bom, outro critério, presentes e não presentes em cozinhas. Aí nós podemos encontrar os talheres, porta tem em cozinhas, fogão, podemos ter livros de receita, caderno de anotações e lápis e caneta, né? Um outro critério, utilizados ou não utilizados para escrever. Nesse caso, apenas a caneta e o lápis. Bom, naturais e fabricados pelos seres humanos. Natural aqui são só os animais e a planta. Enfim, várias outras possibilidades. Como eu disse, infinitas possibilidades que dependem apenas da imaginação nossa. Agora, vamos focar a aula e especificar no tema de interesse nosso, que é a classificação biológica, a classificação dos seres vivos. Ao invés de eu colocar figuras de seres aleatórios, de coisas aleatórias, eu trouxe alguns animais.
Como que você classificaria esses animais segundo critérios de semelhança? Bom, vamos começar. A gente pode observar que tem dois animais aquáticos, um tubarão e o peixe-palhaço. Como eu disse, são animais aquáticos, são animais que respiram debaixo d'água, são animais que têm nadadeiras e têm toda uma estrutura do corpo adaptada para o ambiente aquático, coisa que os demais não têm. Podemos observar também que temos uma arara vermelha e um tucano. Ambas são aves. Aves, elas têm especificidades do tipo, têm penas, têm bicos e garras. Esses animais têm um osso, um esqueleto bem leve, que se não fosse leve, não seria possível esses animais voarem, por exemplo. E por fim, sobrou essas três figuras de animais, lembrando que a espécie humana também, nós somos animais, né? Mamíferos são animais que, dentre outras características, têm como semelhança a presença de glândula mamária. Bom, sistema de classificação dos seres vivos. Um sistema de classificação utilizado até hoje foi proposto em 1735 pelo naturalista chamado Linneu. Ele queria criar um sistema o mais próximo possível do natural. O que vem a ser um sistema natural? Vamos imaginar, segundo a teoria da evolução, qual ser, dentre os que eu vou falar, é mais próximo dos seres humanos? Um gato é mais próximo da gente evolutivamente ou um besouro, um inseto, por exemplo? Bom, para responder essa pergunta é só comparar um ao outro. Tenta estudar sobre, por exemplo, o sistema digestório humano e de um gato. Ambos terão boca, terão estômago, intestino, terão várias enzimas digestivas semelhantes. Sistema respiratório, ambos têm pulmão, têm alvéolos pulmonares, têm brônquios. Sistema hormonal, muito parecido, os hormônios. Agora, se você pega um besouro, tem um sistema respiratório, digestório e hormonal, mas com diferenças muito maiores do que comparado com um gato, por exemplo. Então, hoje em dia, nós temos critérios, técnicas muito mais apuradas para verificar a semelhança dos animais por meio da análise do DNA. O DNA mostra uma sequência e que é possível agrupar os seres de forma muito mais precisa, mas Linneu, naquela época, não tinha. Então, a similaridade é com base mais na observação e na comparação dos organismos, né? Bom, antes de continuar falando do sistema de classificação de Linneu, eu vou criar um parênteses para poder explicar um conceito muito importante nesse contexto, que é o de espécie. Bom, o que vem a ser a espécie, que é a unidade da classificação biológica? Espécie, explicando de forma bem resumida. Espécies são animais que, quando nós cruzamos eles, pode gerar um descendente. E esse descendente, depois que ele cresce, ele pode ter um filhote. Então, espécies são seres vivos que, quando cruzados, geram descendente fértil. Se eu, por exemplo, cruzo dois animais, ele tem um filhote, e esse filhote é estéril, não pode ter outro filhote. É a mesma espécie? Não. Esses animais são chamados de híbridos. Como exemplo, nós temos a leoa e o tigre macho. Quando cruzamos esses dois animais, obtemos o tigreão, que é um animal que não pode ter filho, é estéril. Da mesma forma que quando nós cruzamos o leão com a tigresa, nós obtemos o liger. Ambos estéreis, animais grandes, muito maiores do que os pais, animais dóceis, e são animais também que, soltos na natureza, eles não conseguiriam sobreviver porque eles são muito lentos. Falando ainda de híbridos, mais comum, nós temos, por exemplo, o cruzamento da jumenta com o cavalo. São espécies diferentes. E por esse motivo, eles produzem filhotes. O macho seria o bardoto e a fêmea desse cruzamento é a bardota. É um animal também estéril, que não pode ter filhote. E se o cruzamento for o contrário, o cavalo, no caso o macho, né, com a jumenta. Não, desculpa, o jumento com a égua. Eu obtenho, se for macho, o burro, se for fêmea, a mula. Da mesma forma que o bardoto, bardota, animal estéril.
Agora, voltando para a classificação, para as categorias de Linneu, a classificação biológica proposta por Linneu, ele propôs a seguinte divisão, começando por espécie, que eu já expliquei o significado. Quando eu agrupo várias espécies, eu tenho um gênero. Quando eu agrupo vários gêneros, eu tenho uma família, várias famílias, uma ordem, várias ordens, uma classe, várias classes, um filo, e vários filos, um reino. Não proposto por Linneu, tem uma categoria maior do que todas, que englobaria todas, que é chamado de domínio, que nesse caso são 3 tipos de domínio. Arqueobactérias, eubactérias e eucária. Arqueobactérias e eubactérias são domínios exclusivamente bacterianos. E eucária são todos os animais, fungos, os seres vivos não bacterianos. Mas, enfim, depois na próxima slide eu falo um pouco mais sobre ele. Agora, como que eu posso decorar, memorizar essas informações, muitos nomes diferentes? Bom, nós temos um recurso na mnemônica que nós podemos pegar partes da palavra e criar uma outra para facilitar a memorização. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Em vermelho dá a palavra reficofage. Reficofage, então, é um recurso mnemônico para facilitar a memorização dessas categorias propostas por Linneu. Bom, agora vamos entender, por exemplo, uma espécie, o urso negro. Vamos classificá-la segundo os critérios de Linneu, as categorias de Linneu. O nome científico do urso negro é Ursus americanus. O domínio que ele pertence, Eucária. Nesse mesmo domínio, são todos os seres não bacterianos. Nesse caso, entra fungos, entram plantas, algas, entram protozoários e todos os animais. Bom, vamos pular para o reino. O reino Animalia, só os animais nesse caso. Então, tiramos desse reino, como eu disse, os protozoários, os fungos, as plantas e as algas. Vamos especificar um pouco mais. Dentre os animais, apenas o filo dos cordados. Cordados são animais que apresentam coluna vertebral ou uma outra estrutura chamada notocorda em alguma fase da vida, que seja a larval. Os cordados entrariam peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, além também de um grupo chamado de protocordado. Bom, vamos especificar agora, dentre os cordados, a classe dos mamíferos. Exclui os demais. Aqui fica presente somente os animais que têm glândulas mamárias, somente esses. Vamos especificar agora a ordem dos carnívoros, os mamíferos que comem carne. Aqui, por exemplo, exclui a zebra, que é um animal que come vegetais. O golfinho também exclui, entre outros, né? Dos carnívoros, apenas a família Ursidae. Da família Ursidae, apenas o gênero Ursus e a espécie urso negro. É só essa espécie, exclui totalmente os outros ursos, como o urso branco, urso pardo. Bom, embaixo, novamente, o nome científico dele, Ursus americanus. Bom, agora, nomes científicos. Toda espécie tem um nome científico. Nós somos uma espécie animal cujo nome científico é Homo sapiens. O gato doméstico, chamado de Catus domesticus. A flor de hibisco, que é uma flor muito comum na nossa região, tem várias cores, tem a branca, rosa, avermelhada, como na figura. Nome científico eu coloquei Hibiscus sp. Sp vem de diversas espécies. Bactéria, também tem nome científico, Salmonella typhi. E um cogumelo, um ser vivo também. Esse cogumelo é baseado na história da casinha dos Smurfs, né? Usaram esse cogumelo como referência. O nome dele é Amanita muscaria. Bom, o nome científico das espécies é escrita em latim, que é uma língua morta, é uma língua que não vai mudar mais. O nome científico é composto por 2 palavras, sendo a primeira sempre em maiúsculo e a segunda sempre em minúsculo. E sempre ao escrever um nome científico, devemos colocar em itálico, que é um recurso no computador, onde a letra fica levemente inclinada.
todos os escritos estão em itálico, com exceção desse. Se não tiver a opção de colocar em itálico, você coloca em sublinhado, como está aqui. Um risco de fora a fora. Não pode ser um risco no catus e um risco no domésticos. É errado. Tem que ser o nome de fora a fora, pegando as duas palavras, sem intervalo nenhum. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu gostaria de ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.